Bom dia, gente. Quem estiver presente aí assistindo. Meu nome é Germana, eu estou cursando Engenharia Agrícola na UF, e esse seminário é um pré-requisito da disciplina de Transferência de Tecnologia e Extensão Rural pelo professor Marcos, e eu vou apresentar um pouco sobre o processo de licenciamento no Rio de Janeiro. Isso. O licenciamento, ele destina-se a avaliar os aspectos relativos dos impactos e os riscos ambientais de uma atividade ou empreendimento. Aqui no estado do Rio, esse licenciamento ele é feito pelo INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, e também pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, a SEAS. Esse licenciamento ele é feito com base, né, nesse decreto 4.6.890, de dezembro de 2019, que ele instituiu o Sistema Estadual de Licenciamento, que é o SELCA. Esse decreto, eles define alguns instrumentos, que são as licenças, as autorizações, as certidões, a outorga, os termos de assinamentos e os documentos de averbações. E para você saber qual o enquadramento da sua atividade, se ela está sujeita ou não ao licenciamento, você tem que verificar através da NOP-NEA 46. Essa NOP-NEA, ela tem seu boletim de serviço, na qual tem esses anexos 1, que vai dizer o código do empreendimento ou atividades potencialmente poluidoras, e também vai enquadrar no anexo 2 essas atividades. Você vai ver tudo, todos os critérios lá, vão ter suas pontuações e coisa e tal, e aí vai ter esse quadro, que ele vai ser a classificação do seu impacto, que ele vai de mínimo até excepcional e de desprezível até apto, e aí vai ser classificado, tipo, classe 2, classe 1, baixo impacto, médio e significativo. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental as atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, que são capazes de causar alguma degradação ambiental. Pode passar. E há também as atividades que são classificadas como impacto desprezível, e aí você vai poder ter a certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental. As licenças ambientais, a gente tem a licença ambiental integrada, que ela vai ser concedida antes de iniciar a atividade, e o órgão ele vai testar em uma única fase a viabilidade ambiental e vai autorizar a instalação. Já a prévia vai ser concedida na fase preliminar da atividade, na qual o órgão ele vai autorizar a concepção e a localização e vai definir critérios. Já a licença de instalação, o órgão ele vai autorizar a instalação do empreendimento. E na de operação, ele vai autorizar a operação do empreendimento de acordo com constatações de vistorias ou qualquer meio técnico para isso. Tem também a licença ambiental comunicada, que vai ser concedida mediante a apresentação de alguns documentos, na qual o órgão vai aprovar em uma única fase a instalação e operação de atividades classificadas como de baixo impacto. E a licença ambiental unificada, ela é um pouco similar a essa LAC, só que ela vai ser condicionada às atividades que não forem enquadradas na LAC, e ela também pode ser para médios impactos, considerando o anexo que tem dentro do decreto. E tem também a LOR, que ela vai autorizar a operação concomitante com a recuperação de áreas degradadas, e a licença ambiental de recuperação, que vai autorizar a recuperação em áreas de atividades em ambientes fechados, desativados ou abandonados. Tem também as autorizações ambientais, que é um ato mediante a qual o órgão ele vai consentir com a implantação do empreendimento, sendo de curta duração ou então de obras emergenciais. Essa autorização ela vai ter um prazo de 2 anos, porém ela não pode ser renovada, você tem que emitir um novo documento. Dentre as autorizações, a gente tem a autorização ambiental comunicada, na qual o órgão ele vai emitir eletronicamente, consentindo prévia ou posteriormente com a atividade de obras ou atividades públicas em decorrência de emergência ou calamidade. E tem a autorização ambiental de funcionamento, na qual ele vai autorizar a continuidade da atividade durante o prazo de vigência de um termo de ajustamento de conduta, que também é um documento emitido pelo INEA. Pode passar. As certidões ambientais é um ato administrativo, na qual o órgão, a pedido de um ofício, ele vai atestar determinadas informações de caráter ambiental, e eu separei algumas aqui interessantes para a gente do ponto de vista agrícola, que seria a inexigibilidade do licenciamento, o corte de vegetação exótica, a regularidade ambiental também dos empreendimentos, a faixa marginal de proteção, e a inexigibilidade de uso insignificante dos recursos hídricos.
E os certificados ambientais, que também é um ato administrativo, na qual o órgão ele vai atestar a conformidade de procedimentos específicos em relação à legislação e vai estabelecer medidas de controle. E aí eu também separei aqui a reserva de disponibilidade hídrica, que seria uma outorga preventiva, o controle de agrotóxicos e o uso significante de recursos hídricos. Todos esses, a certidão e o certificado, está tudo também no decreto, e está específico também o que cada um autoriza. Né? E temos também a outorga, que o órgão ele vai autorizar o uso de recursos hídricos estaduais, superficiais ou subterrâneos. A outorga ela pode ser renovada, mas ela tem que ser requerida no prazo de 120 dias, expiração do seu prazo de vigência. Eu trouxe aqui também o anexo 1 do decreto, que ele mostra quais são as atividades sujeitas ao licenciamento, e ele é dividido em esses grupos. Por exemplo, o grupo 2 é para agricultura e extração de vegetal e silvicultura, o 3 é de pecuária, e tem vários, também é interessante dar uma olhada sempre que você for iniciar um processo de licenciamento. Eu vou falar um pouco agora da outorga, que é esse uso dos recursos hídricos no estado do Rio, e ela pode ser superficial ou subterrânea. Aí a superficial, ela vai de acordo com os critérios da NOP-NET 37 e a subterrânea de acordo com os critérios da NOP-NET 38 e 39. Quando você inicia um processo de licenciamento ambiental, você faz de forma online, no site do INEA, através do novo portal do licenciamento. E aí, nesse portal, ele te mostra quais são os documentos para cada atividade. Aí eu destaquei aí os documentos para a outorga, na qual ele divide, né, em captação superficial, extração, lançamento, também tem a outorga para aproveitamentos hidrelétricos e mineração. Dentre esses documentos, eu separei aqui alguns para diferenciar a superficial da subterrânea. Na superficial, temos o REGLA, que é um Sistema Federal de Regulação de Usos, na qual a pessoa vai lá e cadastra a atividade dela. Temos também a Declaração de Padrão de Qualidade da Água, a Declaração de Potabilidade, e temos o relatório técnico, que vai estar disponível através da NOP-NEA 37. Já na subterrânea, tem os que eu já falei, exceto esse relatório, porque nela vai ter um formulário que vai estar disponível na NOP 38 e vai ter o relatório de avaliação hidrogeológica, que é o RA, que é super importante para essa parte. Na superficial, a análise do uso do recurso vai ser através do balanço hídrico, que vai ser realizado por um setor específico, que eu vou falar posteriormente. E na subterrânea, é analisado no próprio setor da outorga, através da análise do teste de bombeamento e das análises físico-químicas. Aqui eu trouxe um exemplo de uma pessoa que resolveu fazer um licenciamento de outorga e ele preencheu esses dados no portal do INEA e o próprio portal gerou esse dado do enquadramento, na qual é possível ver que a atividade ela foi classificada num agricultor familiar de pequeno produtor, que vai exercer atividades agropecuárias, agropastoris e aquícolas, e vai ter essa atividade, vai querer essa outorga para uma captação. Aqui no INEA, o serviço responsável pela outorga, a área gestora responsável pela outorga é a gerência de licenciamento de recursos hídricos, e dentro dessa gerência nós temos o setor de outorga, que vai fazer toda essa análise dos processos que querem a captação. Eles analisam aquele relatório, como eu falei anteriormente, e essa é uma carinha do relatório, na qual a pessoa que está querendo o processo, ela tem que preencher com as características do empreendimento, a coordenada, o volume de captação, entre outras informações. E aí é o exemplo do processo que eu citei, na qual ele está querendo a outorga para poder fazer irrigação. O processo ele é aberto através do site do INEA, nesse novo portal do licenciamento, na qual a pessoa vai preenchendo os dados, vai ser gerado o checklist e vai ser gerado um custo para esse processo de licenciamento. Aí, uma vez pago o boleto que vai ser gerado, ele vai poder inserir toda a documentação do checklist que vai ser feito. E aí o processo ele vai ser encaminhado para as áreas específicas, né? No caso, como é outorga, ele vai ser encaminhado para a gerência de licenciamento de recursos hídricos, que vai encaminhar para o serviço de outorga, que o serviço de outorga vai analisar e vai encaminhar para o serviço de hidrologia hidráulica para poder realizar o balanço hídrico. O balanço hídrico, atualmente, ele está considerando 40% da Q95,
que é aquela vazão que vai ficar 95% do tempo, com frequência, né, no rio. E a gente leva em consideração as captações que já foram outorgadas e os lançamentos também que já foram outorgados e ver se a vazão máxima que o requerente está querendo é o suficiente. Depois o processo ele retorna para o serviço de outorga, que termina a análise e redireciona o parecer para as outras áreas do INEA para ter a outorga, né, de captação superficial. Aqui vale lembrar que é importante definir de fato qual vai ser essa vazão máxima que a pessoa está querendo, porque, por exemplo, na piscicultura tem aquela fase de enchimento dos tanques, mas depois tem a sua vazão de manutenção. Então é interessante a pessoa que quer fazer um processo de piscicultura que ele saiba de fato qual vai ser a vazão que ele vai necessitar para toda aquela atividade dele, porque a outorga ela vai ser paga de acordo com essa vazão. E também é interessante em rios que, por exemplo, tem uma alta demanda de usuários, que a própria requerente apresente um relatório, assim, um estudo sobre essa disponibilidade hídrica, porque a outorga ela visa o uso racional da água, então é importante que você também mostre que você estudou, verificou que de fato tem disponibilidade para você. E aí é basicamente isso, o processo de licenciamento do Estado do Rio de Janeiro. É muito interessante, tem várias atividades que são importantes. Pode passar, que já é o final da apresentação. Aí as referências, né? Para quem quiser dar uma olhada sobre isso que eu falei, tem tudo no site do INEA, tem uma parte que é específica de licenciamento, pós-licença e coisa e tal, que tem toda essa legislação que eu falei, tem todo o passo a passo para você fazer, né, o seu processo de licenciamento. E é isso. Obrigada. Pode passar para o meu slide de obrigada.